Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Panorama Bíblico do Novo Testamento. Hoje nós iniciaremos a última parte do nosso curso falando sobre o livro de Apocalipse e eu convido você a ler comigo o texto de Apocalipse, capítulo 1, versos 1 a 3, que nos diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós temos aqui um texto que já resume para nós o conteúdo do texto de Apocalipse, bem como as informações em relação à autoria. Nós estamos falando de um livro escrito aproximadamente no ano 94, sobre a direção, a liderança do Império Romano. Estava à frente Domiciano, o imperador. João é o autor, ele escreve aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo ordena que ele escrevesse, então ele é um mensageiro do Senhor no processo de transmitir esta informação do conteúdo de Apocalipse. O conteúdo é sobre as coisas que devem acontecer, então é um livro profético e nós temos aqui uma mensagem de consolo, de esperança para a igreja. Se você olha e lê Apocalipse com receio, com medo, com algum tipo de pavor, essa não deve ser a forma como Apocalipse deve ser recebida por nós, os cristãos. Apocalipse é um texto de conforto e consolo para a igreja. A preocupação do Senhor Jesus Cristo e o amor dele por suas ovelhas faz com que ele envie então esta mensagem de conforto e refrigério para a igreja em dias de tanta perseguição. A igreja passava nesses dias dura perseguição por parte do Império Romano. Alguns imperadores já haviam construído os templos para Roma, templos para eles mesmos, reivindicado a adoração e veneração por parte de todos os seus súditos, o que obviamente foi algo recusado pelos cristãos, e esta recusa pela adoração de Roma e dos seus imperadores fez com que estes fossem duramente perseguidos, mortos, assassinados. E então nós temos aqui um momento em que a igreja sofria grandemente. Um exemplo disso, neste momento, todos os apóstolos já estão mortos, apenas João ainda vive, mas vive preso numa ilha onde ficavam apenas os inimigos de Roma, aqueles que em alguma medida apresentavam riscos para o império. Nesta mensagem de conforto e consolo será utilizado então esta linguagem mais figurativa, e entenda o propósito disso. Quando o Apocalipse traz tantos símbolos e tantas figuras de linguagem, não é para deixar uma mensagem misteriosa. Se faz isso por conta dos riscos que se tinha diante da perseguição do império. É claro que é um mistério para aqueles que liam e não entendiam, pensando nos adversários da igreja, mas para a igreja, os destinatários desta carta, esta era uma mensagem muito simples. Ou seja, em dias em que a igreja estava sendo duramente perseguida, o Senhor queria comunicar consolo e esperança para esta igreja. Este consolo e esperança vem a partir de uma mensagem da chegada do Rei verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, a sua volta, a sua grande liderança e domínio sobre todas as coisas, e a vitória da igreja. Então toda esta mensagem de conforto e consolo, em alguma medida, poderia parecer ainda mais um risco para o Império Romano em relação à chegada do novo reino. É claro então que esta mensagem vai ser escrita com uma série de figuras de linguagem, justamente para que esta perseguição não se asseverasse ainda mais. Então, um romano, quando pegava o texto, lia e pouco entendia por conta das figuras de linguagem. Mas quando o povo de Deus, que tinha entendimento da Escritura, que tinha entendimento da história da igreja, da história da redenção, pegava o texto e lia, logo compreendia então o seu sentido, esta mensagem de consolo e esperança, falando da chegada do reino do Senhor nosso Deus e também da vitória da sua igreja, a vitória do seu povo. Por isso, então, nós temos aqui uma linguagem, por vezes, tão difícil.
Observe que quando nós falamos da derrota do inimigo, dos inimigos da igreja, serão os momentos em que mais aparecerão as mensagens usando figuras de linguagem. E quando nós falamos aí efetivamente do futuro glorioso da igreja, são figuras mais literais. Sobre a interpretação de Apocalipse, muito embora esta não seja uma aula de hermenêutica, é justo que nós olhemos para o livro de Apocalipse cientes de que não dá para interpretar tudo com literalidade. Você tem aqui a figura de muitos números, a figura de animais assustadores, e é óbvio que o texto não está querendo ser literalista, não quer que nós o interpretemos de forma literal em todos os sentidos. Como eu disse, há muitos códigos aqui que são próprios justamente para que a igreja receba e entenda a mensagem, mas para que os inimigos dela não consigam interpretá-la. Diante desta consideração sobre o estilo de escrita apocalíptico, embora mais uma vez não seja uma aula de hermenêutica, é importante nós colocarmos aqui, vale também falarmos um pouco sobre os destinatários. O texto é escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, essas igrejas representando um número maior do povo de Deus. Estamos falando então de um contexto onde essas igrejas, por serem elas em alguma medida importantes representantes do povo de Deus, recebem esta mensagem que posteriormente deveria ser enviada aos demais crentes. Nós temos aqui em Apocalipse esta mensagem de conforto sendo apresentada da seguinte maneira: o Senhor mostra as coisas que são, as coisas que hão de vir e as coisas que serão lá no futuro, a ideia da eternidade. Neste grupo de mensagens, você vê o conforto sendo mostrado por meio da derrota dos inimigos do Senhor e da sua igreja, a vitória da igreja e de Jesus Cristo, e depois o estado final de ímpios e também dos justos, e por meio disso o consolo deveria ser dado, deveria ser trazido ao povo de Deus. Nós poderíamos falar ainda muitas coisas ligadas a questões literárias, mas eu quero passar já a fazer a exposição, o esboço panorâmico do livro, para nós gastarmos mais tempo então com essa observação capítulo por capítulo. Guarde esta informação. Uma mensagem de conforto e consolo, onde se apresenta a vitória de Cristo Jesus, da igreja, do povo do Senhor e a derrota dos inimigos. Então, esta é a grande mensagem do livro, consolo para o povo de Deus. Como que este consolo é apresentado? Logo no capítulo 1, aquele que escreve consolando a igreja se apresenta, é Cristo Jesus. E ele se apresenta de forma gloriosa. É belíssimo ver como Cristo se apresenta diante de um contexto de tanto sofrimento da igreja. Uma igreja que está sofrendo, que está angustiada, que está padecendo, muitos dos seus irmãos, dos seus parentes sendo assassinados de forma brutal, prejuízos da área financeira, prejuízos na questão sentimental pelo distanciamento das famílias, na questão do luto mais intenso. E diante desse cenário em que parece que a igreja está derrotada, em que parece que não valeu a pena seguir o cristianismo, não valeu a pena amar este Cristo e defendê-lo tão veementemente como estava fazendo a igreja, quando tudo parecia então perdido, quando tudo parecia ser uma perda de tempo, essa ideia de defender Cristo e a sua igreja, Cristo Jesus então aparece de forma gloriosa, enviando a sua mensagem de conforto e consolo para a igreja. Logo então no capítulo 1, quando nós olhamos aqui no verso de número capítulo 1, verso de número 12 em diante: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, toda uma vestimenta real. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. A figura então da cabeça branca apontando para a sabedoria, a roupa branca como alva lã apontando então para a ideia da santidade do Senhor, seus olhos como chama de fogo, aquele
olho que tudo vê, a soberania de Deus em observar todas as coisas e julgar cada um dos erros, os pés semelhantes a bronze polido que esmaga os inimigos, a voz como voz de muitas águas que pelo comando de sua boca dá as ordens para que tudo aconteça, tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, quando vi, caí a seus pés como que morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Veja como que numa ideia de consolo, Cristo já se apresenta de forma gloriosa. Olha que grande contraste entre a figura de Domiciano, o imperador ali que estava sobre o povo, e a forma como Cristo se apresenta sendo efetivamente o rei de todo o universo. Então, para uma igreja que estava desesperada, imaginando, estamos perdidos, estamos sendo governados, estamos debaixo do controle e domínio de um tirano, de alguém que só quer o nosso mal, de alguém que é louco, que está perdido na condução do mundo, Cristo então se apresenta e fala, não é Domiciano quem governa, sou eu, o Senhor Jesus Cristo, aquele que tem as chaves da morte e do inferno, ou seja, apontando para a sua soberania, apontando para a sua autoridade, sou eu o rei a quem vocês servem, sou eu este que estive morto, mas estou vivo. É uma forma do Senhor Jesus já trazer consolo logo de cara, mostrando para a sua igreja quem de fato governa, quem de fato tem o domínio de todas as coisas, até mesmo o domínio da morte, naquele contexto tão cruel que a igreja vivia. Capítulos 2 e 3, as cartas às 7 igrejas. Nós temos aqui então um texto muito conhecido, muito exposto nas nossas comunidades. Capítulo 2 e 3 trata então de conselhos, advertências e palavra de encorajamento às igrejas da região da Ásia Menor. Essas igrejas não representam eras, essas igrejas representam aqui um pouco do perfil que se encontra em todas as igrejas, em todas as partes do mundo, em vários momentos da história. Não é uma era específica para cada período, não é uma igreja específica para cada era, mas estamos falando aqui de igrejas que podem muito bem representar a totalidade do povo de Deus que tem pregado e proclamado a palavra do Senhor ao longo do tempo. É muito interessante quando nós olhamos o comentário do reverendo Hernandes, né, sobre essa questão de como está a igreja, e ele sempre fala isso, né? Como está a igreja? A igreja está bem. A igreja está mal, a igreja vai mais ou menos, porque essa é uma realidade, não se tem uma identidade única da igreja no que diz respeito ao seu estado. Há partes da igreja, do povo de Deus, que estão bem, amando o Senhor, há outras que estão duramente sofrendo pecados e entristecendo o coração de Deus, há aqueles que estão indiferentes, vivendo uma frieza, uma apatia espiritual. Então, este é o retrato da igreja. Pensar nesse texto das 7 igrejas, capítulo 2 e 3, como se fossem eras, é um equívoco. Porque, por exemplo, você tem aqui igrejas que só recebem críticas da parte do Senhor Jesus. Vamos imaginar então dizer que em algum momento todas as igrejas só receberiam críticas do Senhor? Claro que não. Assim como também existem igrejas aqui que só recebem elogios, o que significa dizer que houve em algum momento da história apenas igrejas que poderiam ser elogiadas? Claro que não. Em todo o tempo, desde que a igreja existe, desde o primeiro século, você vai ver igrejas frias que precisam urgentemente de arrependimento, de voltar ao Senhor, igrejas apegadas à doutrina, mas que esqueceram o primeiro amor, como a igreja de Éfeso, igrejas que parecem vivas, mas estão mortas, igrejas que estão cumprindo e aproveitando as muitas portas de oportunidade que o Senhor tem colocado para elas. Então, esta é uma realidade de todos os tempos. Existem boas igrejas, existem más igrejas em todos os momentos da história, por isso que nós não cremos que as igrejas do Apocalipse representam eras e momentos de eras da igreja, mas representam a totalidade da igreja em todos os tempos da história. Algo muito interessante aqui é a questão do número 7, né? O número 7 aponta para essa ideia de algo completo.
bem como a ideia também do número 10. São números aqui em Apocalipse que sempre vão representar algo que está completo, algo que é pleno. Então, no completo da igreja, a referência do 7, você tem essa variedade de situações, de casos, de estados da igreja. Quando você olha a igreja como um todo, em todo o período da história, há boas igrejas, más igrejas, pecados dentro das igrejas, igrejas fiéis. Esta é a realidade do povo de Deus e muito bem colocada aqui para que nós, durante todo esse tempo, olhemos, pensemos e critiquemos prontamente o nosso estado enquanto igreja do Senhor, olhando para essas igrejas e vendo o que nelas nós precisamos aproveitar, tanto dos conselhos como também das advertências. Capítulo de número 4, então, nós iniciamos o primeiro contar da história. Preste atenção. A história do fim de todas as coisas será contada 3 vezes em Apocalipse. Então, grave este período comigo. O período em que Cristo Jesus sobe aos céus, a sua partida aqui da terra, até o período da sua segunda vinda, o que acontece nesse intervalo de tempo, da sua ascensão à sua volta, será contado em Apocalipse durante 3 momentos. Em 3 situações diferentes, esta mesma história será contada. Há então aqui uma espiral. Se você não pode ler a partir do capítulo 4 até o capítulo 22 como uma sequência de acontecimentos. Não. Do capítulo 4 ao capítulo 11, essa história é contada uma primeira vez. Ela pode ser vista então numa ideia de sequência de acontecimentos. Chegou no capítulo 11? Para. A mesma história será contada uma segunda vez, do capítulo 12 até o capítulo 19. Então, a mesma história do capítulo 4 ao capítulo 11, que vai da ascensão à volta de Cristo, vai ser contada uma primeira vez, vai ser contada uma segunda vez do capítulo 12 ao capítulo 19 e, por fim, será contada uma terceira vez no capítulo 20. Entender isso é fundamental para que você entenda o livro de Apocalipse. Que história é essa que será contada do capítulo 4 ao capítulo 11? A história do que acontece com a humanidade do momento em que Cristo sobe aos céus até o seu retorno, a sua segunda vinda. João é chamado pelo Senhor Jesus Cristo, no capítulo 4, para ir à sala do trono. Observe que mensagem gloriosa nós teremos aqui. O povo está vivendo uma situação de um reinado, de um trono opressor, injusto, que persegue, mata e maltrata os cristãos. Jesus vai iniciar este contar da história da sua ascensão à sua volta, convidando João para que nesse momento mais próximo da sua ascensão, este momento do primeiro século, este momento que a igreja, os destinatários deste livro estão vivendo, Jesus chama João para ver o que está acontecendo. O convite de Jesus para João, e leia aqui comigo capítulo 4, depois destas coisas olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta a falar comigo, dizendo, sobe para aqui. Jesus chama João para que João então entre na sala do trono. Olha que coisa linda. Igreja, vocês estão sobre um governo opressor. Mas João, sobe para cá. Venha aqui ver e contemplar o reino verdadeiro. Venha aqui ver como é o reino de verdade que está sobre as nações. Não é o reino corrupto e caído de Roma, mas é o reino do Senhor nosso Deus. E isso vai ser descrito nesta visão da sala do trono. Não são os castelos e palácios e fortalezas romanas. Venha ver a sala do trono, onde o Senhor nosso Deus reina e governa soberanamente, não só sobre a igreja, mas sobre o mundo inteiro. É um contraste de reinos, é um contraste de tronos, onde a igreja vive o trono terreno de Roma e Domiciano, mas é convidada pelo Senhor Deus para conhecer o reino celestial que está sobre todas as coisas. Nesta continuidade da visão da sala do trono, é chamado então para ser visto quem está no trono. A sala é descrita no capítulo 4 e então no capítulo 5 é apresentado quem está no trono. João contempla e vê um livro, este livro selado
por 7 selos, ninguém pode tocar nele. Como que eram esses livros, né? A minha cabeça, quando criança, era de imaginar um livro como este, com 7 selos aqui nele, de um lado e do outro, todo fechado, como se fossem aquelas correias, né, para fechar um livro brochura assim. Então a gente, na minha infância, imaginava esse livro com 7 selos desta forma. Mas é claro que não era deste jeito estes livros. A visão de João contempla então livros que eram como que postos grandes rolos em jarros, então cada um deles selados, e contempla ali os jarros com os seus livros, uma totalidade ali de um único volume. Nós temos aqui então, que livro é este, né? Nós temos aqui o livro da história da humanidade, da ascensão até a segunda volta de Cristo Jesus. Mas ninguém podia abrir esses selos, até que a figura do Cordeiro que se assenta no trono, o Senhor Jesus Cristo, toma o livro em suas mãos e abre os seus selos. Qual é a comunicação de consolo? Vocês pensam que é Domiciano quem está controlando e governando a história? Não é ele, é o Senhor Jesus Cristo. É ele quem detém o livro da história em suas mãos e é ele quem vai desenrolar cada um dos acontecimentos. Ele é responsável por isso. Algo característico aqui em Apocalipse, nesta mensagem de conforto e consolo para a igreja, é que todos esses acontecimentos, bons e ruins, de juízo e de esperança, são feitos e acontecem debaixo da ordem do Senhor Jesus. As ordens vão vir sempre do trono. Você vai observar isso em todo o livro. A ordem para que os cavaleiros saiam, a ordem para que as trombetas toquem, a ordem até mesmo para que Satanás seja liberto. Todas elas saem da sala do trono, todas elas saem do céu. Por quê? Porque a mensagem é esta: Roma não está governando e dominando absolutamente nada. Quem governa e domina é o Senhor, e o Senhor está no céu e tem o controle da história em suas mãos, tem as chaves da morte e do inferno. Tudo acontece debaixo da autoridade do Senhor, nosso Deus. Então os selos serão abertos. Primeiro selo, sai ali um cavaleiro branco. E a representação, quando a gente pensa em tempo para esse cavaleiro branco, nós estamos falando do tempo em que a igreja sai vitoriosa, vencendo e para vencer. Estamos falando então que logo depois da ascensão vem a descida do Espírito Santo e esta igreja do Senhor Jesus, cheia do Espírito Santo, sai proclamando, pregando, pessoas sendo convertidas, o grande crescimento daquela igreja belíssima que nós vemos no registro de Atos. É o primeiro selo. Lembra que agora nós estamos falando cronologicamente. Jesus está mostrando esta história da sua ascensão até a segunda volta e começa mostrando a partir da sala do trono, porque a história se desenrola da sala do trono. É aberto o primeiro selo, uma primeira parte dessa história. Que parte é essa? Depois que Cristo sobe aos céus, desce o Espírito Santo e a igreja está vencendo, vitoriosa, gloriosa, revestida do poder do Espírito Santo. No entanto, isso gera grande revolta por parte dos inimigos da igreja. E então vem o segundo cavaleiro. Quando abriu o segundo selo, vi o segundo ser vivente dizendo: vem, saiu um cavalo vermelho, cor de sangue, trazendo morte para que matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O povo de Deus, pensando os da antiga aliança, os judeus matando o povo de Deus da nova aliança, os cristãos, ao primeiro tempo de perseguição, a perseguição por parte dos judeus. Qual foi a resposta a esta condição e saída gloriosa da igreja? É a perseguição que ela sofre logo em seguida, a partir do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Nós temos então o terceiro cavalo. Esse cavalo tem a cor preta, e o que ele representa? A morte por meio de uma gestão, de uma administração cruel. Vem então a fome, ele tem, este cavaleiro, uma balança em sua mão, e esta ideia da balança em sua mão mostra que a detenção do poder ligado à questão do que é vendido, comercializado e distribuído, então administra mal, e por isso a fome, há dificuldades. Isso é um retrato muito comum
desses crentes do primeiro século que vão conviver com a pobreza por conta desta situação de perseguição, o que gera muitas mortes. Depois nós temos o quarto cavaleiro, o cavaleiro amarelo. Esse cavaleiro traz todo tipo de morte. Veja o versículo de número 8, um cavaleiro amarelo, sendo este chamado morte, o inferno estava o seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com mortandade e por meio das feras da terra. Então, agora a fome, também vários tipos de doença, todo tipo de mortandade, de feras serão liberadas. Nós estamos falando aqui de um grande contexto de mortandade, de morte, de sofrimento, e aqui nós já temos sinais do fim sendo apresentados. Um paralelo importante para nós entendermos esse trecho aqui dos selos sendo abertos é o texto lá de Mateus capítulo 24. Que período é este da ascensão até a volta de Cristo? São os últimos dias. Quando a Bíblia fala, então, nos últimos dias acontecerá isso, isso, isso. Esses últimos dias é esse intervalo de tempo, da ascensão de Cristo até a sua volta. Pastor, eu imaginava que esses últimos dias era lá na frente, já perto da tribulação, da volta do Senhor Jesus, mais pontual. Não. Observe quando que é marcado o início dos últimos dias. Na descida do Espírito Santo. É só você ler Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso acontece aqui, então, logo depois da ascensão. Vivemos já os últimos dias da ascensão até a segunda volta de Cristo. No derramar do Espírito sobre toda a carne marca, então, o início dos últimos dias até a volta do Senhor Jesus Cristo. Os acontecimentos aqui do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo, eles serão, e atenção para isso, serão acontecimentos que vão se repetir e se intensificar. À medida, então, que se aproxima esta volta de Cristo, e nós já vivemos os últimos dias, esses acontecimentos da igreja de forma gloriosa proclamando o Evangelho, da igreja sofrendo, justamente por conta dessa pregação, sofrendo a perseguição e sangue sendo derramado, da questão da morte por meio de governos, daqueles que detêm a balança do comércio, dos alimentos, pessoas morrendo por conta disso, vão acontecer e isso vai se intensificar. A mortandade por diversos tipos e meios, feras, grandes doenças, guerras, mortes aí das mais diversas acontecerão, e isso vai se intensificando e se repetindo e se intensificando durante todo esse período. É importante você gravar isso, estamos falando aí dos sinais da volta de Cristo Jesus. O quinto selo é uma visão do céu. Enquanto aqui na terra há este sofrimento, no céu, os santos do Senhor clamam por justiça. É então o quinto selo sendo aberto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto selo, uma visão terrena do que está acontecendo. O quinto e o sexto selo é uma visão do céu. O quinto selo, os crentes em Cristo clamando: Senhor, até quando não julgarás? E o sexto selo, a promessa do Senhor: eu vou julgar. A resposta do Senhor: eu vou encaminhar, vou mandar o meu juízo. Capítulos 7 e 8, nós temos aí este intervalo detalhando ainda mais essa questão do que acontece no céu. Então, capítulo 7, mais detalhes desta visão do céu. E agora será tocada a sétima trombeta. O sétimo selo será aberto e agora iniciará o tocar das trombetas. O que é o sétimo selo? As trombetas. As 7 trombetas são o sétimo selo. Quando nós pensamos então em tempo, nós estamos falando do primeiro ao sexto selo de acontecimentos que vão agora da ascensão de Cristo até muito próximo da sua volta. Nós estamos falando de um período que nós estamos vivendo hoje, de acontecimentos ligados à morte, de acontecimentos ligados ao avanço da igreja. A igreja tem avançado, louvado seja Deus por isso. A igreja continua vitoriosa, vencendo e para vencer, alcançando novos países, despertando a perseguição por parte desses inimigos que a querem mal. Nós estamos vivendo esse período.
morte por meios variados, guerras, fomes, doenças, tudo isso está acontecendo. No céu, como estão os nossos irmãos em Cristo? Estão lá com o Senhor, em vida, experimentando esta companhia do Senhor Jesus e clamando para que o Senhor exerça a sua justiça. E o Senhor respondendo: eu vou vir e trarei o meu juízo. Primeiro ao 6º selo. Quando o 7º selo se abrir, atenção, é o marco do início dos últimos acontecimentos. Agora estamos falando de um período imediatamente antes da volta de Cristo. Estamos falando então de um tempo de grande tribulação da igreja, de um momento, de um marco para já apontar para o tempo derradeiro desta terra. O 7º selo é aberto, a meia hora de silêncio, como que para deixar um marco aí de uma substituição de tempos, de um tempo em o desenrolar dos últimos dias para agora a chegada dos últimos acontecimentos, os capítulos finais que antecedem a volta de Cristo, que vai ser marcado pelas trombetas. Primeira trombeta, cai o juízo de Deus então sobre a terra, é queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Então 1/3 da terra, pensando aí nas florestas, pensando em tudo que havia sido preservado pelo Senhor, será agora consumido. A segunda trombeta, 1/3 do mar, verso 9 do capítulo 8, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. Agora, a terceira trombeta, o juízo de Deus vem sobre as águas doces. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas. Então, esse absinto, uma ideia de veneno que cai sobre as águas doces e também compromete 1/3 delas. E a quarta trombeta vem, então, atingindo os astros celestiais, Sol, Lua e estrelas. Observação importante. Significa dizer, irmãos, que no momento em que estiver muito próxima a volta de Cristo, em que nós enfrentaremos já nas últimas horas e a grande tribulação, estamos falando de 1/3 do mar, da terra, das águas doces sendo afetadas e também os astros celestes sendo afetados. Quando olhamos a nossa situação hoje, eu não tenho dificuldade em ver o tocar da primeira, segunda e terceira trombeta. Nós já temos boa parte dos oceanos contaminadas. Alguns dizem que nos próximos anos já haverá mais plástico nos oceanos do que peixes. Nós já temos, quando olhamos a criação, a porção seca, muito afetada. Já não há mais florestas, porque as cidades têm ocupado esses espaços. Nós, claro, não conseguimos dimensionar isso, se esse 1/3 já chegou, mas é visível que já não existem muitas florestas preservadas, porções grandes de terra preservadas, pelo desmatamento, pelo avanço da agropecuária, por conta também do avanço do mundo urbanizado. Nós já vemos a terra sendo afetada, os mares sendo afetados, os rios de água doce mais ainda. Nós vivemos aqui numa região metropolitana, não encontramos um rio de água sem o envenenamento da poluição, onde a gente possa chegar, tomar o nosso banho e estar ali aproveitando uma boa condição. Isso não existe, infelizmente. Então, é possível, irmãos, que nós já estejamos vivendo esse tocar das trombetas. Falta ainda, de forma mais evidente, a quarta trombeta, a ideia dos astros celestes, Sol, Lua e estrelas sendo afetados. Isso está mais distante da nossa visualização. A quinta trombeta, nós temos agora o quinto anjo tocando a quinta trombeta, tudo isso faz parte do 6º selo, do 7º selo. Na quinta trombeta, nós temos agora Satanás sendo solto. E agora começa o tempo de grande aflição, de grande perseguição por parte da igreja. Já estamos no capítulo de número 9.
Primeiro, vem como que gafanhotos, eles atormentam os homens da terra, mas esses clamam pela morte, mas não podem morrer. Perceba, irmãos, como nós temos muitos que estão vivendo hoje angustiados com a depressão, e já se diz, né, a depressão é a doença do século, clamam pela morte, estão atormentados, mas não morrem, porque o corpo não padece, mesmo toda a mente e todo o espírito estando ali em grande tormento, o corpo não padece. Eles desejam a morte, mas não morrem. A sexta trombeta, e aqui um evento já catastrófico, 1/3 da humanidade morrendo. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos da terra, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates, anjos maus. A figura do rio Eufrates é uma menção à ideia da Babilônia, aqueles que estão então à beira da grande Babilônia, uma menção de oposição a Deus. Anjos do mal serão enviados. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Me parece aqui, por essa expressão, hora, dia, mês e ano, que um evento muito pontual gerará a morte, então, de 1/3 da terra. Já um sinal da proximidade da volta do Senhor Jesus Cristo, aqui a sexta trombeta. Enquanto isso, o que acontece no céu? O capítulo 10 vai nos trazer esse relato. No capítulo 10 nós temos então João observando, e ele tem a imagem de um livrinho. Ele olha esse livrinho, que nós entendemos e interpretamos como sendo o Evangelho. Na boca ele é doce, no estômago ele é amargo. Na boca o Evangelho é assim, quando nós o recebemos, temos o primeiro contato, não há nada mais doce, mais belo, mais saboroso do que o Evangelho, a graça de Jesus, a misericórdia dele. Que coisa linda é quando encontramos e recebemos esta mensagem do Evangelho, e o Senhor vai ao nosso encontro e nos salva, louvado seja Deus. No entanto, quando cai no estômago, depois que nós vivenciamos esse primeiro momento e agora entendemos as implicações desta nova vida em Cristo, isso dói lá no estômago, na nossa barriga, aquilo é amargo, é estranho para nós. Porque no primeiro momento o Evangelho fala, você está salvo. No segundo, esse Evangelho fala, mas você precisa viver uma vida condizente a esta salvação que você recebeu. O Evangelho é doce porque é a certeza de que em Cristo nós somos salvos, mas é amargo porque isso exige de nós ter uma implicação muito séria de uma vida diferente, de uma nova vida em Cristo Jesus, de renúncia de pecados, de enfrentamento e fazer morrer a nossa natureza terrena. Então, esta é a visão que João vai ter. O que aponta para o que deve ser feito. É dito, então, que profetize. Veja o verso 11 do capítulo 10. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Nós estamos vendo todo esse contexto de grande tribulação e dificuldade que começa afetando e atingindo a terra, os mares, os rios, os astros celestes, chegam nos homens de forma a trazer tormentos para eles e de forma ainda mais dura, trazendo a morte de 1/3 da terra. E o que devemos fazer durante todo esse tempo? Pregar o Evangelho, pregar o Evangelho, pregar o Evangelho. É doce na boca, amargo no estômago, mas deve ser pregado e anunciado a todas as nações. Volta lá e lembre-se de Mateus 24. Haverá então um momento de muita dor, de muito sofrimento, são os princípios das dores. Isso se intensifica, a perseguição começa, e o que é dito será pregado o Evangelho do Reino a todas as nações, e então virá o fim. Então você tem ali em Mateus 24, e descrito aqui desse trecho da abertura dos selos e do tocar das trombetas, como esse período dos juízos de Deus, dos sinais da volta de Cristo sendo apresentados. Que sinais são esses? São sinais de juízo sendo manifestados aí na criação, nas doenças,
nesses atos que o Senhor vai pesar a mão contra o homem, é o juízo de Deus pelo pecado do homem, sinais da graça de Deus, essa pregação do Evangelho chegando em todos os lugares, essa igreja que vem vencendo e para vencer, sinais de apostasia, de esfriamento da fé de muitos e de grande perseguição, e a perseguição da igreja. Então esses três sinais, juízo, graça e apostasia, são os sinais que nós vemos aqui sendo descritos em Apocalipse desde a abertura do primeiro selo até esse momento. Capítulo 11 de Apocalipse. O que faz a igreja durante todo este momento de sinais terríveis acerca da volta de Cristo, que apontam para a volta do Senhor, que já marca o início da grande tribulação e um tempo imediatamente antes da volta do Senhor, na sétima trombeta? A igreja proclama. A figura que é colocada no capítulo 11 é a figura das duas testemunhas. Que figuras são essas? A própria igreja. O capítulo 11, versículo 3 diz: darei as minhas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco, são essas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Observe que quando lá em Apocalipse 1 é dito sobre as estrelas e os candeeiros, é dito que os candeeiros são as igrejas. Então, quando nós olhamos aqui para Apocalipse 11, nós interpretamos as testemunhas como sendo os candeeiros. Nós não temos muito tempo para fazer essa defesa mais detalhadamente, mas observe, em Lucas 10, quando a igreja é enviada para pregar, são enviados de dois em dois. Aqui, em Apocalipse 1, chamado de candeeiros, aqui também em Apocalipse 11, mais uma vez a igreja sendo chamada de meus candeeiros. O que a igreja é, senão grande testemunha do Senhor? Então nós estamos aqui para testemunhar acerca do Senhor Jesus, para falar do seu amor e proclamar da sua grandeza. A estas duas testemunhas é dado esse direito de pregar por 1260 dias. É um tempo literal? Claro que não. A igreja já vem pregando a palavra do Senhor com certa liberdade, com grande ousadia e intrepidez, desde a ascensão do Senhor Jesus Cristo e descida do Espírito Santo. Ela já faz isso de forma poderosa e gloriosa. No entanto, ela fará... Então, esse tempo é um tempo simbólico, que mostra a totalidade do período em que a igreja proclamará a palavra do nosso Deus. Fará isso e terá autoridade por parte do Senhor, e é dado agora o exemplo de Elias e de Moisés, homens usados pelo Senhor, que diante da missão que tinham, fizeram tudo o que foi necessário e tiveram da parte de Deus tudo o que foi necessário para cumprir a sua missão. Nós temos esta mesma realidade no que diz respeito à igreja. Enquanto a igreja estiver testemunhando tudo aquilo que for necessário, se for preciso transformar água em sangue, como é dito aqui no texto, a exemplo do que fez com Moisés, o Senhor fará, porque a igreja é a igreja vitoriosa que sai vencendo e para vencer, para testemunhar do seu Cristo. No entanto, versículo 7, quando tiverem concluído o testemunho que devem dar, virá então a grande besta que surge do abismo, pelejará contra eles e contra elas, as testemunhas, a igreja, as vencerá. O cadáver ficará estirado na terra, os povos do mundo comemorarão a morte das testemunhas. Então nós estamos falando aqui do trecho do verso 7 em diante, o período da grande tribulação e perseguição da igreja. A igreja passará e viverá a grande tribulação? Sim. As duas testemunhas serão caladas. Em que sentido essa ideia da morte da igreja? A igreja deixará de existir? Não, mas a igreja deixará de cumprir a sua missão, que é de proclamar Cristo Jesus. Quando nós pensamos em vida ligada à missão, nesse sentido a igreja estará morta, porque ela não conseguirá mais cumprir a sua missão de testemunhar, de falar de Cristo Jesus. Então ela estará calada, estará sepultada nesse sentido, e as nações comemorarão. Comemorarão por quê? Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, trocarão presentes, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Porque a igreja, enquanto testemunha, ela enfrenta o pecado. A igreja, enquanto testemunha, ela confronta a pecaminosidade do homem. Por isso, a igreja, agora calada, tem em contrapartida a comemoração e o festejo deste mundo, desses inimigos que foram tão confrontados em seus pecados por esta igreja que estava testemunhando e proclamando do Evangelho. Ela é calada, parece já estar morta,
mais um detalhe, isso só acontece depois que ela cumpre a sua missão. Então, a missão de proclamar o Evangelho do Reino a todas as nações foi cumprida. Então, uma vez que foi cumprida, significa que a igreja saiu vitoriosa. Não pensemos nós numa derrota da igreja. Dentro da ideia de mensagem de consolo, a igreja cumpre a sua missão. Então, ela sai vitoriosa porque o objetivo que lhe foi dado foi plenamente cumprido. Quando tiverem, então, concluído o testemunho, é que vai surgir a besta. Veja o verso de número 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Capítulo 11, versículo de número 11, foi o que nós lemos. Depois de 3 dias e meio desse período de igreja calada, a igreja proclama por 1260 dias, um tempo grande, que nós sabemos que é um número figurado, mas que representa um grande espaço de tempo que a igreja tem proclamado a palavra de Deus. Durante 1260 dias, durante todo esse tempo que nós estamos hoje proclamando a palavra de Deus com liberdade, cumprindo a nossa missão, nós faremos e chegaremos lá. Observe o quanto o tempo em que a igreja fica calada é extremamente menor, 3 dias e meio. É tão pequeno esse tempo que nos parece que aqueles mesmos que causaram este calar da igreja, o cessar da missão da igreja, são os que vão contemplar agora este fôlego de vida que vem sobre ela. O que Apocalipse está dizendo para nós aqui? Está nos falando, irmãos, do período em que a igreja então será ressuscitada e arrebatada nos céus com Cristo. Veja a sequência. Penetrou então nelas esse fôlego de vida, se ergueram sobre os pés, e agora elas ouvem uma voz, e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos as contemplaram. Então nós temos aqui agora o momento em que essa igreja que havia sido calada ressuscita e é arrebatada aos céus. Uma observação importante, sei que não é aula de teologia sistemática, mas os seus inimigos contemplam, não é um arrebatamento secreto da igreja. Esse arrebatamento é muito visível, todos vão ver. Não tem esse negócio de repente estar lá o avião lá e sumiu, e fica ali um grande mistério. Não, os inimigos vão ver, vão contemplar e vão entender muito bem o que está acontecendo. Porque depois toca então, por fim, a 7ª trombeta e vem o juízo de Deus. O 7º anjo, então, depois da igreja arrebatada, foi tirada da terra, vai tocar a trombeta, virá o juízo de Deus e o ponto final da história da humanidade aqui no tempo presente para iniciar o tempo eterno. Lembrando que nós estamos falando, desde o capítulo 4, do contar da primeira história. Que história é esta? Da ascensão de Cristo à sua segunda vinda. Vimos tudo isso desde o capítulo 4, chegamos no capítulo 11. Veio então a vinda do Senhor Jesus. Ele chama a sua igreja para as nuvens e agora emite o juízo dele sobre a terra. O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Toca a 7ª trombeta, é a trombeta final, o juízo de Deus virá sobre os homens, virá então o fim. A volta de Cristo marca já o juízo dos homens, a destruição dos inimigos da igreja e também a vitória da igreja e o início do tempo eterno da igreja com seu Cristo. Nós temos aqui o contar da história pela primeira vez. Iniciaremos no próximo vídeo o capítulo 12 e você vai ver do capítulo 12 ao capítulo 19 essa mesma história que nós já contamos sendo contada mais uma vez dentro de uma perspectiva de um cenário diferente e personagens que não foram tão detalhados aqui sendo detalhados lá adiante. Você viu que aqui nós já falamos da besta, nós já falamos de perseguição da igreja, nós já falamos de grande tribulação, nós já falamos de eventos catastróficos acontecendo, já falamos de arrebatamento, e tudo isso será dito, todos esses assuntos aparecerão de novo, com mais detalhes, no trecho agora do capítulo 12 ao capítulo 19. Pastor, como que essa mensagem do capítulo 4, da abertura dos selos até o capítulo 11, traz consolo para a igreja?
traz consolo mostrando que o Senhor Jesus está no controle da história, que todas as coisas que vão acontecer, acontecem com a ordem e com o comando dele. Cada trombeta tocada, cada selo aberto é tocado e é aberto um selo por meio da ordem do Senhor Jesus Cristo. A igreja sofrerá dificuldades, sim, mas cumprirá sua missão e no final sairá gloriosa, vitoriosa e os inimigos destruídos. E o Senhor inaugurará um tempo de alegria, de eternidade, delícias perpétuas para os seus. Vejamos então no próximo vídeo, capítulo 12 de Apocalipse.